Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo nós vamos ser bem breves aí, considerar de maneira intuitiva e depois, se possível, fazer algumas edições, se der tempo, se não, vocês vão ficar com os dados aí, e com os links, Vou compartilhar, não os links, vou falar de onde eu estarei aí, essas informações para que vocês possam conferir por si mesmos se o que nós vamos comentar aqui é verdade sobre esse assunto que é o tema, do nosso vídeo. Então a pergunta é: são as testemunhas de Jeová a maior vítima de perseguição entre as religiões cristãs? Se lhe fosse feita essa pergunta, como você responderia? Você, cristão de qualquer outra denominação, você que é testemunha de Jeová, o que é perseguição para vocês? Bom, em suma, o que nós vemos muitas pessoas dizerem em relacionado a esse assunto, principalmente quando estamos falando, pessoal, não repara nem que eu estou com o Luke aqui dando uma volta com ele, aproveitando a oportunidade, mas voltando aqui ao tema, Ei, Luke, vamos? Mas voltando ao tema, a questão é essa, O que as testemunhas de Jeová entendem por perseguição? Na maioria das vezes, as testemunhas de Jeová acusam que são perseguidas simplesmente porque pessoas como eu, ou outros dissidentes, pessoas que abandonaram a organização, fazem vídeos e expõem os erros e as falhas da organização. Eles consideram isso como perseguição, principalmente os adeptos. Alguns entram nos nossos canais, por exemplo, tem um tal Edson Garrido, que é de Salvador, na Bahia, que quase sempre entra nos meus vídeos e fala que eu estou incitando o ódio, que eu estou pedindo para as pessoas agredirem as testemunhas de Jeová. Isso aí é uma coisa que merece um processo, porque é uma calúnia. Todas as pessoas que entram e veem meus vídeos, eu faço algum incentivo para que as testemunhas de Jeová sejam agredidas? Já exortei alguma vez vocês, vamos pegar pedras e paus e vamos atacar um salão do reino ou as testemunhas de Jeová nos seus carrinhos? Nunca, nunca. O que nós fazemos é a exposição dos erros e das falhas, principalmente no meu canal, e o que eu vejo também nos outros, com base nas próprias publicações da organização. Comentamos a respeito dos erros interpretativos que essa organização comete ao longo dos anos. Algo que a própria organização da Testemunha de Jeová faz com todas as outras religiões. Por exemplo, já citei e cito mais uma vez, a organização tem um livro chamado O Homem em Busca de Deus, onde ela vai lá e desmantela, acaba com todas as outras religiões e se estabelece como a única verdadeira, apontando os erros, falhas, erros de interpretação, na visão deles das outras religiões, e eles ficam como os bonitinhos, os únicos que seguem o caminho da Bíblia corretamente. Então, se o que nós fazemos é perseguição, podemos dizer que as testemunhas de Jeová, nessa linha de raciocínio, estariam perseguindo os outros, mas logicamente que não, estão fazendo o trabalho de exposição, assim como nós fazemos. Então isso é uma choradeira, um mimimi, daqueles que, de alguma forma ou outra aí, tendem a defender a organização das testemunhas de Jeová. Então eles têm esse problema, um problema cognitivo, uma espécie de analfabetismo funcional no que tange a isso. Quando é eles, pode fazer. Quando é os outros fazendo contra eles o que eles fazem contra os outros, aí não pode. É um analfabetismo funcional, ou é uma desonestidade intelectual, ou simplesmente uma hipocrisia, Podemos dizer, ser bem simples e diretos nisso. Mas voltando ao tema, a perseguição também inclui o quê? A proibição das atividades cristãs, que eles executam em alguns países. Eles entendem como perseguição quando eles perdem os subsídios do governo, como por exemplo aconteceu no caso da Noruega, como aconteceu na Bulgária, onde eles foram lá e até aceitaram um acordo relativo ao sangue para continuar recebendo os subsídios do governo. Então, quando eles perdem uma mamatinha do governo, eles consideram como perseguição. Também ataques físicos, esse tipo de coisa. Mas eu pergunto para você, são só as testemunhas de Jeová que sofrem dessas coisas? Por exemplo, na Rússia, foram só as testemunhas de Jeová que foram supostamente perseguidas por não se adequarem às normas daquele país? Qualquer pessoa com um pingo de raciocínio, ou qualquer pessoa que tem por interesse saber e levar a verdade dos fatos,
ele analisa todas as questões. Ele não vai lá e simplesmente confirma e faz o seu viés, né? Aquele viés de confirmação. Não quero confirmar só a respeito daquilo que eu penso. Falou para mim, tá bem. Não. A pessoa verdadeira, ela vai lá e analisa todas as evidências, quer elas sejam favoráveis à sua organização ou não, e expõe tanto o que é certo quanto o que é errado. Isso é, né, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa honesta. E nesse aspecto nós vemos que as Testemunhas de Jeová falham, e falham miseravelmente. Porque no site delas, elas colocam lá, né, no JW, que o mapa de perseguição deles tem o quê? A última vez que eu olhei, o mapa de perseguição das Testemunhas de Jeová feito por elas relativo aos países onde supostamente a obra é proscrita, se chegar, e eu depois posso até verificar essa informação e fazer um vídeo sobre isso, mas é cerca de 200 ou pouco mais de 200 Testemunhas de Jeová no mundo todo que são perseguidos. Agora eu pergunto para vocês têm conhecimento do site Open Doors, ou Portas Abertas, ou Doors Opens, uma coisa assim? Eu vou deixar depois o link aí, ou vocês me pedem por e-mail aí no rcandido77@gmail.com. Tá bem? Peçam para mim lá que eu envio para vocês o mapa da perseguição mundial de cristãos. Segundo esse relatório, o número de cristãos perseguidos no mundo todo está acima de 380 milhões de cristãos. Ou seja, 1 em cada 7 cristãos é perseguido no mundo todo. E perseguição a níveis extremos, sabe? Muito piores, quando não semelhantes, mas muito piores ao que alegam as Testemunhas de Jeová. Agora eu pergunto para vocês, são só as Testemunhas de Jeová que vão ser salvas em nome de Cristo? São só elas as perseguidas? Gente, só o número de 380 milhões de pessoas perseguidas por professar o cristianismo no mundo já desbanca toda essa falácia aí das Testemunhas de Jeová e dos seus defensores, que só as Testemunhas de Jeová são perseguidas. Então só por aí, né, nós vemos a falta de hombridade de transmitir a verdade a respeito dessas informações. Por isso é vital a gente não acreditar só no que o Ricardo está falando, só no que o canal X está falando, ou só no que o site JW está falando. É bom você saber, né, tudo nos mínimos detalhes. Já pensou? Cristo, né, 380 milhões aí de pessoas sendo perseguidas por levar o nome dele no mundo todo. Aí quando ele vier aqui, né, para fazer o que ele tem que fazer, né, segundo as profecias bíblicas, né, para os cristãos que acreditam nisso, ele só vai escolher o pouco mais de 8 milhões de Testemunhas de Jeová para serem salvas. E nem vai ser os 8 milhões, né, porque a própria organização diz que dentro... Pessoal, não liga não, tá? Porque estou cuidando do look aqui. E o que é importante é vocês escutar o áudio aí do que eu estou falando. Né? Outras coisas fica para depois. Então, né, já pensou? Cristo vem, né, vai salvar todos ali, vai salvar os cristãos ali, porque são perseguidos em seu nome, demonstram sua fé, suportando, né, todas essas coisas. E aí chega lá, na hora da salvação, só os menos aí de... se for salvo, uns 5 milhões de Testemunhas de Jeová, porque não serão todas que serão salvas, né? Porque eles dizem que até dentro da congregação existem os vasos podres. Você já pensou que legal? 385 milhões de pessoas, segundo a última estimativa aí do site Open Doors, ou Door Opens, Portas Abertas, né, a tradução, perseguidas por professarem ser cristãos no mundo todo. E aí o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, virá e salvará só mais ou menos aí 5 milhões de Testemunhas de Jeová que são realmente fiéis, né? Já pararam para imaginar o tamanho que é a hipocrisia disso? Como as Testemunhas de Jeová se consideram superiores aos demais e acham que só eles são perseguidos?
quando nós temos evidências claras que não é assim. Então não acredite em tudo que você escuta sobre as testemunhas de Jeová. Coloque à prova. Coloque à prova as minhas informações, coloque à prova as informações aí dos defensores das testemunhas de Jeová. É só assim que você vai chegar à conclusão. Foi assim que eu cheguei à conclusão. Né? Comecei a ter acesso aí, já falei isso aqui várias vezes, né? Mas é sempre bom repetir. A partir do momento que eu comecei a saber, né, isso lá nos anos de 2012, 2013, 2014, né, que aí eu já tinha sido removido do privilégio de ação de forma injusta, que eu já contei no meu canal, e comecei a ver, né, os defensores da organização na internet, através ali do canal do YouTube A Verdade é Lógica, eu comecei a ver o tamanho dos erros e das falhas da organização. E eu já tinha lido o livro do Raymond France, comecei a ver o tamanho da hipocrisia desses irmãos aí na internet, ficou ainda mais evidente, mais provado para mim, né, que eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Se tivesse um compromisso sério com a verdade, eles agiriam, sabe como quem? Um exemplo que eu vou citar aqui para você, que é defensor da Torre de Vigia. Se você fosse uma pessoa honesta, você seria como o Ronaldo Canedo, que acredita na organização, apesar dos seus erros e das suas falhas, né? Só que ele expõe o que é certo, o que ele considera correto e o que está errado de acontecer, o que está acontecendo de errado ali dentro. E vocês acham que ele não deveria fazer isso porque está dando munição para apóstatas. Ou seja, é melhor jogar a sujeira para debaixo do tapete. Esse é o tipo de pensamento que as testemunhas de Jeová têm e depois dizem que são cristãos. Que hipocrisia, não é mesmo? Então, pessoal, esse vídeo era mais só para tratar rapidamente desse tema, deixar vocês a par disso, mas depois vocês façam, né, as suas pesquisas sobre esse assunto. Pesquise aí, né, o mapa da perseguição. Se você digitar lá no YouTube, no Google, né, mapa da perseguição cristã, relatório mapa da perseguição cristã, ou e colocar um tracinho portas abertas, perguntar na inteligência artificial, ele vai te jogar para os links direitinho desse relatório e você pesquisa esse site, tem muita informação lá, você vai ver, né? Eles têm os relatórios de gastos, de tudo, né? Algo assim bem transparente, bem diferente da que a organização Torre de Vigia faz, né? Temos um relatóriozinho local, mas nunca você tem acesso a um relatório mundial sobre os gastos, despesas, sobre o dinheiro que a gente doou, né? Eu, no caso, doei para a organização e os que estão doando até hoje. Gente, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau para todos vocês.